Quando eu fiz faculdade de administração de empresas, eu li um livro, na época da graduação, que era A Arte de Liderar, né? E lá falava sobre conversas difíceis. Os gestores têm dificuldades de ter conversas difíceis? Por quê? Hoje eu vejo muitos gestores, né, de propriedades rurais não foram preparados para ser gestores, né? Hoje, quem a gente vê que são os gestores e líderes de setores de fazenda? Normalmente é aquele funcionário mais antigo, que trabalha há muitos anos na fazenda, que é de alta confiança do gerente ou do proprietário, né? Da família do proprietário, né? E por anos de dedicação e confiança, ele foi a ele dedicado um cargo de gestor, supervisor de um determinado setor. E aí a pessoa sempre foi muito bem nas suas entregas, nos seus resultados. Quando ele é promovido a gestor, começam-se os problemas, né? Por quê? Ele sabe desenvolver muito bem, né, aquela atividade que ele fazia de olhos fechados, muito bem feita, com entrega de produtividade, porém ele não é preparado para ser gestor, para lidar com outras pessoas e liderar. Ele não é preparado para ter conversas difíceis, né? Como que a gente pode tentar atuar frente a essa realidade que é muito comum? Não sei se você vê muito isso Sim. dentro das propriedades. Fala para mim sobre isso. Ô Iris, vamos lá. A gente precisa entender primeiro o cenário para entender como a gente vai agir nesse cenário, tá? Vamos lá. Essa pessoa que ela foi promovida, ela começa a ter que liderar pessoas que até ontem estavam exatamente no mesmo cargo que ela. Exato. Tá? E nós somos seres, aqui no Brasil, extremamente relacionais, tá? Então, a gente tem medo da reação do outro, de como isso vai afetar o nosso relacionamento. Já parte daí, tá? Pensando nisso, essa pessoa, na maioria das vezes, ela foi promovida. Muitas vezes pode ser que seja claro o porquê que ela foi promovida, mas em muitos momentos não é claro. Então ela recebe uma promoção, mas quem estava ali no mesmo cargo que ela, no mesmo ciclo que ela, não entende por que foi ela escolhida. Porque falhas, erros todo mundo tem, mas por que ela e não eu? Essa falta de clareza, não é você ter que explicar para os funcionários o porquê de subir aquela pessoa e não você. Só que se você faz uma boa gestão, isso fica naturalmente implícito. Você pode falar mesmo, mas naturalmente pelo andamento do que foi feito, sendo uma boa gestão, os outros entendem, olha, realmente ele tem um comportamento diferenciado, foi por isso que ele virou líder, tá? Só que grande parte isso não acontece, você só sobe a pessoa, às vezes até ela nem sabe por que ela que tá subindo, tá? E aí acontece de você perder um excelente técnico e ganhar um péssimo gestor. Exato. Porque você não preparou. Tá? E essa preparação vai do que? Você entender que para ser gestor, você tem que estar muito mais focado em pessoas do que na operação. E ninguém não vamos generalizar, mas é muito difícil as pessoas enxergarem isso. Basta eu saber bem a operação que eu posso gerir as pessoas dessa operação. E não é verdade, tá? Então vamos lá, vamos para o cenário de que eu vou promover e de que eu já promovi. Agora já era, já fiz aqui, já promovi. Se eu já promovi essa pessoa e eu vejo que tá dando problema, vamos sentar na sombra, tá? E vamos pensar, aonde tá o problema? Essa pessoa é grosseira com as outras? Ela acha que manda? Ou não, às vezes ela é até boazinha demais. Ela tem dificuldade de posicionar o que ela precisa e as pessoas se aproveitam disso e muitas vezes relaxam na entrega do trabalho. Então, se eu já fiz essa promoção, eu preciso sentar na sombra e pensar, olha, aonde estão as falhas? O que eu preciso desenvolver? A ajuda profissional vai ser um bom sustento para desenvolver as habilidades dessas pessoas da melhor forma e forma mais rápida, tá? Mas se você, às vezes, não é o momento, não tem como investir, às vezes, numa consultoria, alguma coisa de fora, estuda. Sai um pouco do seu cenário. Eu sei que é muita preocupação, muita coisa, mas assim, é essa pessoa que toca as outras, é essa pessoa que toca a operação. Eu preciso parar um pouquinho. Poxa, se ele não sabe falar, se ele não sabe se posicionar, nem que eu sente junto com ele e falar, assiste esse vídeo no YouTube, se eu não tenho condição de sim. trazer uma consultoria, alguma coisa assim. Olha, eu tô percebendo, aí você vai no feedback.
tá? Depois eu posso até explicar melhor sobre como fazer um feedback bem estruturado, na prática, sem teorias que são difíceis de colocar, coisas bem práticas mesmo. Mas dá um feedback, ó, eu tô percebendo que você tá falando e ninguém tá te escutando, eu tô tendo muitas reclamações, o trabalho não tá saindo dentro do prazo, e eu vejo que muitas vezes você não consegue se colocar na frente das outras pessoas. A gente precisa desenvolver isso. Tem que ter clareza, não pode ter medo. Porque isso é uma conversa difícil. E você evitar conversas difíceis achando que o problema vai sumir, que é o que a maioria faz, não resolve. Ou que a pessoa vai conseguir sozinha dar conta de resolver tipo, isso, se ela né? fosse bom, ela resolvia. Não é, você pôs ela ali. O que a gente percebe, assim, na prática, né, Júlia, essa pessoa que foi promovida, né, como... É um bom técnico, como você mencionou, e ele, de repente, por ser um bom técnico e por ser um funcionário antigo de maior confiança, né, confiabilidade das pessoas, ele foi promovido, muitas vezes, acho que ele se sente naquela posição de não querer... Ser contra os colegas? Não querer passar tarefas e cobrar e acompanhar, porque... num dia ele estava no mesmo nível que os demais colegas, no outro dia ele foi promovido. E muitas vezes ele sabe por que ele foi promovido. Sim. Porque foram anos de dedicação naquela propriedade, né? Anos de confiança, né? Mas ele também tem medo de entrar em atrito, em conflito com as pessoas que estavam ali lado a lado trabalhando com ele, Sim. né? Das outras pessoas acharem que ele foi promovido, ele tá se achando agora, né, em termos práticos. Então, às vezes acontece dele ter esse tipo de dificuldade, né? Agora, uma coisa legal que você comentou sobre cursos gratuitos, né? Não fazendo propaganda aqui, mas já falando, né? Eu vejo que o Senar, ele tem uma grade de cursos, né? Eu sempre entro lá no site do Senar. O Senar está trabalhando bem nisso, está atuando bastante, né? Então, para quem não tem, de repente, condição de pagar uma consultoria, né? Uma coisa emergencial, dá para tentar se virar ali com algum curso rápido, para que essa pessoa tenha um auxílio, né? Tenha um conteúdo básico para conseguir tratar esse tipo de situação, né? E aí, Iris, é o que eu falei, isso assim, quando a gente já tem uma pessoa, ela já foi colocada, ou aí o que eu falei, são os dois cenários, ou a gente vai colocar alguém, tem que ter o que eu chamo de alinhamento de expectativas, tá? Que é você, olha, você vai ser promovido, você vai virar gerente, a nossa intenção é que você execute isso, dessa forma. Como é que você se sente assim perante os seus colegas? Como que é pra você ter que passar uma atividade pra eles? Vamos fazer um teste? É super possível fazer isso. Eu vou te passar algumas coisas, vou falar com o pessoal que por essas 2 semanas você vai estar à frente, porque você tá me ajudando. E aí faz esse teste mesmo com a pessoa na prática antes de subir ela. Mas, Júlia, e aí eu já subi? Faz um alinhamento de expectativas mesmo assim. Senta com a pessoa e fala, olha, eu estou observando isso, eu tô vendo que você tá desconfortável. Ou às vezes não é por não passar tarefa, ou às vezes é por ser rígido demais. Ele quer atender a necessidade de quem promoveu ele. Então, calma, eu tô vendo que você recebe a informação e você não passa ela filtrada, você passa ela do jeito que você recebe. E um bom gerente, um bom líder, ele tem que recebe a informação, filtra e traduz ela pra equipe. A pessoa às vezes não consegue, ela vai direto do jeito que ela recebe. Às vezes, na verdade, eu percebo que às vezes a pessoa não tem falta autoconfiança, né, de receber a informação e traduzir na linguagem, né, das pessoas que trabalhavam por falta de autoconfiança, né? Daí a gente volta naquele assunto que a gente estava falando lá atrás, sobre o acompanhamento, né? Então, o proprietário ou o gerente geral, passar a função do líder pro setor, né? Falar, olha, agora você é líder e você vai coordenar as divisões de funções, de tarefa, vai coordenar a operação aqui desse setor, né? Então, e acompanhar se realmente ele está conseguindo fazer essa coordenação e pontuar as falhas dessa coordenação, até essa pessoa adquirir realmente uma autoconfiança, né? De estar recebendo as informações e coordenar da melhor maneira possível, falar com as pessoas, né, da melhor maneira possível e conseguir caminhar sozinho com as próprias pernas, sem precisar, acho que, de um acompanhamento tão de perto. Sim. Sabe, na prática, como que a gente faz isso? A Me primeira conta. coisa que eu corto quando eu começo a trabalhar com um gerente, lógico, né, entendendo ali as limitações e habilidades dele, é essa, geralmente, essa pessoa que é um recém-líder, seja ele de muita idade ou pouca idade, quando ele não tá preparado, ele tende a pôr o nome do patrão em tudo. Isso é fácil de observar. Então, assim, isso aqui você tem que fazer agora, porque se aí ele chegar aqui e ver isso do jeito que isso tá, você vai ter um problema.
Ó, a gente tem até amanhã pra entregar isso aqui roçado, zeradinho, porque senão a Iris vai chegar aqui, você já viu como é que ela é. E aí você começa, em vez de você ter autonomia, que as pessoas precisam te escutar e fazer o que você pediu simplesmente pelo fato de você ser gerente e gerenciar aquilo, ela sempre usa o nome do patrão. Sempre. Pra qualquer coisa. Porque daí a pessoa não tá fazendo porque você, como líder do setor, tá solicitando. Você Tá fazendo porque senão o patrão vai xingar. É. Isso é uma coisa fácil da gente traduzir isso pra prática, porque às vezes quem tá ouvindo a gente, tá, mas acho que se você ficar meio dia no campo com qualquer pessoa que seja líder, você já pega isso, né, Júlia? Exato. E aí, quando eu começo a trabalhar com líder, é a primeira coisa que eu faço. Vamos lá, vamos cortar o nome. Ah, mas eu não consigo, se eu não usar o nome, eu não tenho como, a pessoa não me escuta, não dá pra fazer, eles não me dão ideia. Primeiro tem que ter calma. Não é da noite pro dia. E aí, você vai cortando aos poucos. Tenta passar uma atividade sem usar o nome do seu patrão, da sua patroa. Ah, mas como que eu vou fazer? Aí eu ensino, na parte de comunicação, como que ele vai levar essa informação, como que ele vai fazer esse pedido, essa distribuição de tarefas. E aí voltamos no assunto do acompanhamento, né? Isso. E às vezes, Iris, pro dono da empresa, a gente tem o ego. É gostoso ver, assim, que a pessoa tá fazendo porque o nome dela tá na frente. Mas aí a gente tem que tirar o ego da frente. Falar, não, eu preciso dar autonomia porque eu não posso ficar preso em fazer a minha fazenda funcionar. Eu tenho que estar preocupado em fazer ela crescer, em comprar um pivô, em aumentar a área, em aumentar o plantio, em aumentar a minha quantidade de animais. Eu tenho que estar focado nisso. Eu tenho que estar no olho, na gestão, na operação, mas eu tenho que ter confiança nas pessoas que estão ali para conduzir aquilo. Senão, as pessoas ficam dependentes dele, do dono. Até porque se o dono fica doente, fica afastado algum tempo por doença, ou precisa fazer uma viagem longa, parou a fazenda, Iris, né? você, é fato. Ó, sabe que o patrão tá viajando. Quando o cenário é esse, sabe que o patrão tá viajando. Afrouxa. Se você tem um bom líder, um bom gerente, e que você consegue que ele tenha essa autonomia com os outros colaboradores, aí isso deixa de ter um peso tão grande. Aí, na ausência do patrão, você consegue ter uma boa gestão e que as pessoas executem as atividades da melhor forma possível. Mas tem uma forma de fazer isso ajustando a sua comunicação. Eu falo, às vezes a pessoa fala muito, faz favor, faz aqui pra mim. Não é pra mim, não é pro patrão. Faça isso, aprenda a justificar isso com resultado. Eu preciso que a gente termine isso até amanhã. Para boa porque condução senão, da porque atividade, senão amanhã né? a gente não consegue iniciar o plantio que a gente tinha planejado. Aí não é assim fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas só precisam entender que não é com uma fala, uma conversa, que você muda uma cultura. Tá? Isso é uma questão cultural. Então, isso exige um processo, exige desenvolvimento daquelas lideranças e um tempo para que isso aconteça, porque a pessoa tem que absorver isso e pôr na prática. Aí ela aprende mais uma coisa, aqui eu já tirei o nome, já tive um resultado. Beleza, qual que é o próximo passo? Ah, não, o próximo passo é aprender a dar um feedback. Opa, então tá. Qual que é o próximo passo agora? Agora o próximo passo é eu conectar a atividade daquela pessoa com o resultado que eu precise para que ela engaje melhor, para a gente ter uma melhor produtividade dessa pessoa aqui dentro. Então é uma estrutura que você cria de desenvolvimento das pessoas. Quem tem uma consultoria é ótimo. Quem não tem, senta na sombra e vai aos pouquinhos. Tá percebendo que o negócio tá dependendo muito do seu nome? Tem alguma coisa errada. Eu preciso empoderar esse meu gerente, essa minha gerente, para que eles tenham autonomia e autoridade com a equipe para que as pessoas façam porque ele pediu e porque é o melhor para a empresa, para a fazenda, não porque é para o patrão.